Diego Armando Maradona. Um nome que ecoa pelos livros da história do futebol. Nascido na periferia humilde de Buenos Aires, ele se ergueu da pobreza para se tornar um ícone global. Sua história é uma história de talento extraordinário, paixão inabalável e drama cativante. A jornada de Maradona começou nas ruas empoeiradas de Fiorito. O futebol tornou-se sua fuga, sua tela. Seu talento era inegável, um presente dos deuses. Mesmo como uma criança, ele driblava com uma graça sobrenatural, cativando todos que testemunhavam sua magia. Sua lenda crescia a cada partida. Ele navegava pelo campo com uma habilidade quase sobrenatural, deixando os zagueiros para trás. O mundo começou a notar esse talento prodigioso vindo das favelas da Argentina. Ele carregava as esperanças de uma nação em seus ombros. Maradona tornou-se um símbolo de esperança, uma prova do poder do talento bruto e da determinação inabalável. A ascensão de Maradona foi nada menos que meteórica. Ele fez sua estreia profissional com a idade de 15 anos, um testemunho de seu talento precoce. Suas atuações pelo Argentinos Júniors foram uma revelação. Ele passava pelas defesas, marcando gols com uma audácia e arte que deixavam os fãs hipnotizados. O Barcelona veio chamando, ansioso para testemunhar sua mágica em primeira mão. O Camp Nou tornou-se seu palco, e ele não decepcionou. Seu tempo na Espanha foi marcado por momentos de brilho. No entanto, também foi um período de dificuldades de crescimento, enquanto ele lutava contra lesões e controvérsias fora do campo. Mas Maradona estava destinado a coisas maiores. Ele encontrou sua verdadeira vocação no coração de Nápoles, uma cidade que ansiava por um herói. O Napoli, um clube com uma história rica, mas com falta de sucesso recente, o acolheu como um dos seus. A Copa do Mundo de 1986 no México tornou-se o grande palco de Maradona. Ele orquestrou a campanha da Argentina com brilho incomparável e um toque de polêmica. O mundo assistiu com admiração enquanto ele, sozinho, carregava seu time para a glória. Contra a Inglaterra, ele gravou seu nome no folclore do futebol. Primeiro, com um momento de astúcia, ele usou a mão para marcar, mais tarde, atribuindo-a à mão de Deus. Minutos depois, ele produziu um momento de pura genialidade. Ele recebeu a bola em seu próprio campo e embarcou em uma corrida fascinante, deixando um rastro de defensores ingleses atordoados em seu rastro. O gol consolidou seu status como uma divindade do futebol. Foi um gol para todas as eras, um testemunho de sua habilidade e audácia incomparáveis. A Argentina, inspirada por seu capitão talismã, conquistou a Copa do Mundo. Maradona, erguendo o troféu, gravou seu nome no panteão das lendas do futebol. Ele havia conquistado o mundo. O caso de amor de Maradona com Nápoles atingiu seu ápice no final dos anos 80. Ele levou o Napoli ao seu primeiro título da Série A em 1987, quebrando o domínio dos gigantes do norte. A cidade entrou em erupção em comemoração alegre. Ele era seu salvador, sua divindade. Ele entregou outro scudetto em 1990, solidificando ainda mais seu status lendário em Nápoles. A cidade o adorava. Ele era mais do que apenas um jogador de futebol. Ele era um ícone cultural, um símbolo de esperança para os marginalizados e oprimidos. A Copa do Mundo de 1990 na Itália foi um caso agridoce para Maradona. Ele carregava as esperanças de uma nação em seus ombros, mas seu corpo estava machucado e dolorido. Ele arrastou a Argentina para a final, seu espírito inabalável, mesmo quando seus poderes físicos diminuíram. A final contra a Alemanha Ocidental foi um caso tenso e cauteloso. Uma decisão polêmica de pênalti foi contra a Argentina, e os sonhos de Maradona de um segundo título da Copa do Mundo foram frustrados. Lágrimas escorriam por seu rosto quando ele recebeu sua medalha de vice-campeão. Sombras
e tropeços. A genialidade de Maradona era inegável, mas sua carreira não foi isenta de sombras. Suas travessuras fora do campo e suas lutas contra o vício foram bem documentadas. Ele lutou contra seus demônios aos olhos do público, sua queda da graça tão cativante quanto sua ascensão ao estrelato. Sua expulsão da Copa do Mundo de 1994 por falhar em um teste de drogas enviou ondas de choque pelo mundo do futebol. Foi um lembrete severo da fragilidade do gênio, a linha tênue entre grandeza e autodestruição. Ele se aposentou do futebol profissional em 1997, seu corpo devastado por anos de pressão implacável e sacrifício físico. Mas seu amor pelo jogo bonito nunca diminuiu. Ele permaneceu uma presença vocal dentro do esporte, suas opiniões e insights ansiosamente procurados por fãs e especialistas. Apesar de suas lutas, o status de Maradona como uma divindade em sua terra natal nunca vacilou. Ele retornou à Argentina, cada movimento seu seguido por um público adorador. Ele era seu gênio imperfeito, seu filho pródigo. Ele assumiu o papel de técnico da seleção argentina em 2008. Sua paixão por seu país inabalável. Seu mandato foi marcado por sua intensidade característica e conhecimento tático. Embora a campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2010 tenha terminado em decepção, seu vínculo com os fãs permaneceu inquebrável. Ele continuou a ser um torcedor vocal da seleção nacional, sua presença uma fonte de inspiração para uma nova geração de jogadores de futebol argentinos. Seu amor pelo jogo, por seu país, era evidente em cada fibra de seu ser. A influência de Maradona transcendeu as fronteiras do esporte. Ele se tornou um ícone cultural, sua imagem enfeitando murais e tatuagens em todo o mundo. Ele era um símbolo de rebelião, de paixão inabalável, do triunfo do espírito humano. Ele usou sua plataforma para se manifestar contra a injustiça social e a desigualdade, defendendo a causa dos oprimidos e marginalizados. Ele era uma voz para os sem voz. Suas palavras tinham peso muito além do campo de futebol. Sua vida foi um turbilhão de triunfos e tragédias, de momentos de gênio e atos de autodestruição. Mas, apesar de tudo, ele permaneceu uma figura cativante, uma fonte constante de fascínio e intriga. O impacto de Maradona no esporte do futebol é imensurável. Ele inspirou uma geração de jogadores de futebol com sua habilidade audaciosa, sua paixão inabalável e seu puro amor pelo jogo bonito. Ele redefiniu o que era possível em um campo de futebol. Seu legado se estende muito além de gols e troféus. Ele nos ensinou que o futebol é uma forma de arte, um meio de autoexpressão. Ele nos mostrou que com paixão e determinação suficientes, tudo é possível. Sua memória ficará para sempre gravada nos corações dos fãs de futebol em todo o mundo. Ele era mais do que apenas um jogador de futebol, ele era um artista, um rebelde, uma lenda. Ele era Diego Armando Maradona, e o mundo nunca o esquecerá. O mundo lamentou a morte de Diego Maradona em novembro de 2020. Sua morte enviou ondas de choque pela comunidade global do futebol e além. Homenagens chegaram de todos os cantos do globo, um testemunho de seu legado duradouro e da marca indelével que ele deixou no mundo. Ele pode ter partido, mas seu espírito vive. Ele vive nos corações daqueles que testemunharam seu gênio em primeira mão, nas histórias passadas de geração em geração de fãs de futebol e nos incontáveis jovens jogadores que ele inspirou a perseguir seus sonhos. Adeus. Diego, sua lenda viverá para sempre.